dia. Hoje, 1º de março de 2025, retomando o nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos conversar no capítulo 10, ou sobre o capítulo 10 dessa carta primeira de Paulo aos Coríntios. Nós já conversamos sobre os 9 outros capítulos e hoje vamos no capítulo 10, em que teremos aqui os exemplos da história de Israel, um outro grupo de fala de Paulo, de versículos, que sobre a idolatria, e temos um outro que é os limites da liberdade cristã, por assim dizer. Então é um capítulo curto, um capítulo pequeno, e que aqui dividido em 3 subgrupos, em três itens. Esse estudo nós fazemos aos domingos pela manhã, nem todos os domingos, porque ultimamente tem coincidido com as minhas agendas de palestras e não tem dado certo, né? Porque no domingo pela manhã, normalmente eu estou retornando das viagens. Mas assim, sempre que eu não tiver a agenda de palestras no domingo pela manhã, nós teremos o estudo. Então, no próximo domingo, não teremos o estudo, porque tem um compromisso lá com o pessoal de São Carlos. Bom, vamos então seguir com o nosso estudo, fazer a leitura e depois vamos comentando, né? E vocês fiquem à vontade para fazer os comentários, para as perguntas, que se eu conseguir as respondo, e fiquem à vontade, é o nosso grupo de estudos, né? Eu falando e vocês escrevendo. Pessoal aqui do Instagram, pessoal do YouTube, vamos lá. O que é que nós temos aqui do texto? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles se fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensar estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte, para que possais suportar. Esse é o texto, né, do versículo 1 ao versículo 13 desse capítulo 10 da carta de Paulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aqui, o que nós temos? Eu disse várias vezes nos nossos estudos
que nós temos Paulo, um estudioso da lei, Paulo, um conhecedor do Velho Testamento e um grande conhecedor. Aqui, nessa parte, Paulo traz a figura da saída dos hebreus do Egito. Esse conjunto de fala aqui de Paulo está quase todo calçado lá no Êxodo, lá no livro Êxodo, ali capítulos 30 à frente, 32, que é onde narra a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito. E para o hebreu, essa história é muito forte. Para o hebreu, esse momento do Êxodo, ele é muito forte. Porque é no momento do Êxodo que surge a lei. A ideia do decálogo, como vemos lá, salvo engano, no capítulo 31 do livro Êxodo, em que recebe Moisés as tábuas da lei. É no Êxodo que nós temos a primeira estrutura de leis, porque as leis não surgiram depois que o povo se fixou. Durante o processo de fixação, não só o decálogo, mas as leis mosaicas também surgiram. Para a gente ter uma ideia, os mandamentos são 613 mandamentos. Os 10, conhecidos como decálogo, e mais 603 disposições que nós chamamos mandamentos. Então é um povo muito regrado por esses mandamentos. Os mandamentos são como caminhos, são como faróis para esse povo. Então Paulo, embora escreva a gentios, mas também a judeus, ele traz essa ideia para mostrar que os mandamentos, principalmente aqueles do período do Êxodo, eram formas de conduta e que muitas coisas aconteceram aos que não seguiam os preceitos. É por isso que aqui a exegese chama de exemplos da história de Israel. Então Paulo aqui, ele faz menção à ideia da uniformidade. O povo sai do cativeiro, todos eles cruzam o deserto e o mar, todos eles sob a nuvem divina, todos eles comeram do mesmo maná e todos eles tomaram da mesma água que Moisés tira das pedras. Aliás, é um probleminha que Moisés teve, porque foi pedido que ele encostasse o cajado e ele bate na pedra com o cajado. E a história diz que por causa dessa desobediência a Deus, ou seja, bater na pedra, Moisés não pôde entrar em Canaã. Veja, o quanto havia uma certa rigidez no aspecto ou da exemplificação. Então, é o que Paulo busca, é o que Paulo busca para trazer para esse povo com o qual ele falava, ou a quem ele se dirigia, ao qual ele se dirigia, os exemplos de Israel. Porque logo à frente ele vai tratar da ideia de comportamento. Então ele diz aqui, versículos 3 e 4, por exemplo, todos eles comeram de um só manjar espiritual, o maná, caído do céu. E beberam da mesma fonte espiritual, a água, a pedra que os acompanhava. E aqui Paulo faz uma coisa interessante. Ele diz, beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Aqui, nessa expressão paulina, vale a pena nós abrirmos um parêntese. Vale muito a pena. Veja que aqui Paulo chama Cristo por pedra. Paulo diz que a pedra que seguia aquele povo, porque
no Êxodo, quando eles saíram do Egito e perambularam por 40 anos, sempre a água saía da pedra, a água para beber. Era como se aquela pedra acompanhasse. E aí Paulo traz essa história e diz: a pedra espiritual era Cristo. E por que é importante nós olharmos essa frase de Paulo, da pedra espiritual? Porque vai nos levar àquele fato da confissão de Pedro, que está lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Lembram que lá Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo? Lembram? E Jesus virou-se para Pedro e diz: doravante tu serás chamado pedra, Kéfos, rocha, aliás, e sobre essa pedra, Kéfas, edificarei minha igreja. Sobre esta pedra. E muitos entendem que essa pedra seria Pedro. Mas muitos exegetas entendem que essa pedra não seria Pedro. Essa pedra seria o próprio Cristo. Que a igreja seria edificada sobre o Cristo e não sobre Pedro. E os que assim entendem, valem-se de uma carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, em que ele diz que ele não era pedra, que ele era pedra de tropeço. E cita o profeta Isaías, que falava da pedra rejeitada de Sião, a pedra que seria angular, que seria o Messias. E aqui Paulo, nesse versículo 4, do capítulo 10 da primeira carta dele aos Coríntios, traz essa ideia, que desde o passado, desde o povo hebreu, o Messias acompanhava. Desde o Êxodo, o Messias acompanhava. Interessante isso. Então ele diz aqui: porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E aí vamos à fala de Pedro, de Jesus para Pedro, dizendo: sobre esta pedra edificarei minha igreja, minha eclesia. Paulo está confirmando ou dando força àquele segmento teológico, exegético, que entende que a pedra era o Cristo. E também entendem que a pedra era o Cristo, porque na mesma passagem, Pedro é chamado de Satanás. Da mesma forma que ele foi inspirado por Deus, como disse o Cristo: bem-aventurado és tu, filho de Jonas, que não foi a carne e o sangue que tu revelou tais coisas, mas meu Pai que está nos céus. Ele também disse: afasta-te de mim, Satanás. Porque quando Jesus começou a dizer que padeceria, o evangelista Mateus diz assim: e começou então Jesus a mostrar que convinha ir a Jerusalém, padecer dos anciãos, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, disse: de forma nenhuma deixaremos que te aconteçam tais coisas. E Jesus, virando-se para Pedro, disse: afasta-te de mim, Satanás, que me é motivo de escândalo. Então não poderia uma eclesia estar edificada numa pessoa que tinha certa instabilidade. Então entendem muitos exegetas, e com esses a esses eu me ligo, não como exegeta, mas como concordante, em que a ideia trazida é que a pedra é Cristo. Sobre essa pedra edificarei minha igreja, ou seja, sobre a revelação que Pedro havia feito. A pedra não era Pedro, era o que ele havia falado: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a pedra. Então, aí diz o Cristo: edificarei minha eclesia, minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, toda a comunidade, toda a eclesia erigida, edificada sobre o Cristo, tendo por base o Cristo, nunca perecerá. E aqui Paulo traz essa ideia, mas ele vai além, ele vai antes mesmo, e vai dizer que aquela pedra
citada lá no Êxodo, aquela pedra da qual se tirava água para beberem, a pedra, olhando-a pelo prisma espiritual, era o Cristo. Era o Cristo. Então veja como Paulo diz aqui: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso vem ao encontro do profeta Isaías, que vai dizer que a pedra de ângulo, a pedra angular, seria rejeitada por Sião. Quando ele fala Sião, por Jerusalém. Jerusalém está edificada ali sobre o Monte Sião, o Monte Moriá. O templo fica, inclusive, não ficava no Monte Moriá. Então, é interessante perceber. E Paulo está forçando esse raciocínio, ou insistindo nesse raciocínio, para falar do comportamento. Porque ele diz que, apesar disso, apesar das demonstrações desse Deus único, o povo se desviou. Quando Moisés ficou no monte, iria ficar por 40 dias. Passado 40 dias, como ele não havia voltado, o povo então disse que Moisés havia morrido e que com ele o Deus. Então que fizessem um outro Deus, que fizessem um símbolo. E aí cunharam o bezerro de ouro. Por quê? Porque entendiam que precisavam cultuar algo. E Moisés desce e faz a reprimenda, né, ao povo, destrói o bezerro de ouro. E desse grupo, muitos foram admoestados. É o que Paulo vai dizer. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Aqueles que foram morrendo, naturalmente, até no deserto, porque foram 40 anos de caminhada. E aqui Paulo tenta mostrar que não se poderia desrespeitar a Deus, lembrando aquele Deus lá do templo, né? Aquele Deus um pouco severo. E Paulo então vai dizer que, assim como eles foram idólatras, que eles agora, os coríntios, não fossem idólatras. E por que ele fala isso? Porque o povo de Corinto, grego, tinha característica, tinha por cultura a idolatria, tinha por cultura o politeísmo. E Paulo estava trazendo a ideia do Deus único, e a ideia da não idolatria. Então ele traz os exemplos do Êxodo. Ele vai dizer: não façais, pois, idólatras, como alguns deles, por quanto está escrito. Aí ele nos leva lá ao Êxodo, capítulo 32, se eu não estou enganado. E cita lá: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então, aqui Paulo está citando de ponta a ponta o Êxodo. Eu volto a dizer, para melhor entender as falas, as cartas paulinas, precisamos conhecer um pouco sobre a cultura hebraica. Precisamos conhecer um pouco sobre o Velho Testamento. Porque Paulo bebia no Velho Testamento e depois passou a beber no Evangelho. E muitos, quando vão para o estudo da Bíblia, por assim dizer, ficam no Novo Testamento, que sim, é um código moral. É um novo código moral. É onde temos as orientações de Jesus. É onde temos a presença de Cristo. Então não há dúvida, o Novo Testamento ele é a atualidade. Mas, mesmo Jesus, trazendo a boa nova, sempre se referia ao Velho Testamento. Porque nós temos que lembrar que Jesus falava para a humanidade, mas dirigia-se,
ou melhor dizendo, dirigia-se à humanidade, mas falava com os hebreus. Então, os costumes hebraicos, a cultura hebraica, eram os elementos que Jesus trabalhava, com os quais Jesus trabalhava. Então, temos que sempre perceber o conteúdo, a cultura, o estilo literário hebreu ou hebraico, dirigido aos hebreus, que viviam uma cultura sob a ideia hebraica, judaica, as 12 tribos. Então, é importante que, principalmente lendo o Evangelho de Mateus, conheçamos alguns elementos das profecias, dos mandamentos, de algumas histórias, alguns livros históricos do Velho Testamento. E para entender Paulo, não muda muito. E Paulo vai também buscar isso. Ele também traz. Vejo então que todos esses versículos estão calçados no livro Êxodo, que ele traz como exemplo para que não façam diferente, para que façam diferente daqueles que fizeram e foram reprimidos, ou repreendidos, melhor dizendo. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia 23 mil. Num só dia 23 mil. Isso aí é narrado por Pedro no discurso lá do livro Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então aqui Paulo está dizendo isso. Olhemos os exemplos de Israel e não façamos da mesma forma para que não tenhamos as mesmas reprimendas. Então é esse o ponto que Paulo aqui vem trabalhando. Nessa primeira parte da sua carta aos Coríntios. Então ele diz que Deus coloca-nos à prova. Aqui são palavras dele. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além de vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte a que a possais suportar. Aqui é um ponto interessante, muito interessante. É muito comum nós vermos as pessoas com boa fé, com uma boa intenção, dizer assim com as dificuldades ou para com as pessoas que passam por dificuldades, ou nós mesmos quando estamos passando por dificuldade, talvez pensemos assim: Deus está te testando, Deus está te provando. Entendemos o sentido dessa frase, Deus está te testando. Mas Deus não faz testes. Deus não precisa testar ninguém. E por quê? Deus é onisciente. É um dos atributos da divindade, a onisciência. O que é onisciência? Sabe tudo. Sabe o que aconteceu, sabe o que acontece e sabe o que acontecerá. Então, Deus sendo onisciente, ele já saberia o resultado do teste. Ele já saberia o resultado da prova. E por que então ele colocaria a pessoa em teste se ele já saberia que a pessoa erraria? Ou se ele já sabia que a pessoa erraria? Seria uma incongruência. Deus fazendo um teste deporia contra a sua onisciência. Então não é um teste de Deus para conosco. Porque se eu digo Deus está me testando, é porque ele quer saber se eu vou passar ou não, mas ele já sabe. E se sabe que eu não vou passar, por que testar? E nesse sentido, desculpe-me os que pensam de maneira diferente, nesse sentido, Deus me testando, sabendo que eu vou errar, e errando, Deus me pune, fere dois atributos de Deus: a onisciência e a onipotência. O que é onipotência? Deus pode tudo.
pode, inclusive, impedir que eu erre. Agora imaginemos, Deus me faz um teste sabendo que eu vou errar, deixa eu errar e depois me pune por eu ter errado. Isso é lógica divina? Isso fere a onisciência e a onipotência. Ele sabe onisciência e ele pode onipotência. Ele sabe do meu erro e pode evitar que eu erre. E não evita e depois me pune. Perceberam que, mesmo teologicamente, por mais emaranhados que sejam alguns raciocínios teológicos, não tem espaço para isso. Então, não é Deus que nos testa. São situações para as quais nós temos condições de conviver e com as quais podemos lidar e das quais podemos sair. É o que aqui Paulo nos coloca. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ou seja, nós criamos as consequências das nossas atitudes. As adversidades são consequências das nossas ações, dos nossos desejos, das nossas escolhas. E Paulo vai dizendo que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Em outras palavras, o fardo é proporcional, ou é diretamente proporcional às forças. Por isso, o êxito é possível. E só não será possível, aliás, não será atingido se não agirmos de maneira correta. E essa maneira correta nós sabemos como é. Interessante. Então veja o raciocínio paulino, ou vejamos. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, quando cometemos o erro, não foi porque Deus nos pôs à prova para o erro, foi que nós não auscultamos a nós mesmos, nossas potencialidades, e pelos nossos desejos ou atitudes, escolhas, caminhamos por um caminho que não era o adequado. E tínhamos condições de ir para outro. Então, quando há o erro, é uma ação nossa. Não por teste divino, mas por circunstâncias naturais da própria existência. O que nós podemos chamar de lei de ação e reação. Como estudamos na física, lei newtoniana, toda ação gera uma reação contrária de igual força, de igual potência. Atitude, consequência. Atitude, consequência. Circunstâncias levam-nos a ter escolhas e a praticar atos. De acordo com os atos, as consequências. Não são as circunstâncias que geram a atitude. As circunstâncias nos levam a ter uma atitude. Qual depende de nós. Tem um ditado que diz assim: a ocasião faz o ladrão. É bonito o sentido, que dizer as circunstâncias levam as pessoas a errarem. Mas imaginemos, duas pessoas passam pela mesma circunstância. Uma age de um jeito, outra de outro. A Helena faz um comentário interessante aqui. Querido irmão, mas a dor da alma que cansa, como da mãe que enterrou um filho, embora ciente da imortalidade, e como estar envolta em uma chama, essa dor nem Deus atua, faz parte de nosso estar aqui. A sua última fala, Helena, é justamente a explicação da sua fala.
faz parte do nosso estar aqui. Faz parte. Doidamente. A perda de um ente querido, filho, é uma dor dilacerante. É uma dor profunda. E é uma perda. Embora alguns espíritas tenham o hábito de dizer, não pode falar que perdeu. O próprio Kardec falava que perdeu. Tanto que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, um dos subitens é perda de entes queridos. E por que é perda? Porque perderemos a convivência, perderemos o abraço, perderemos a visualização, perderemos a audição da voz daquele ser querido. Então sim, é uma perda e profunda, que o tempo vai ajustando. O desespero do momento vai se ajustando e a tristeza vai se mantendo e a tristeza vai se transformando com o tempo. E a prova que Deus atua, essa dor nem Deus atua. Ao longo do tempo ele atua. Tanto atua que a mãe, o pai, continuam aqui, trabalhando. E muitas vezes fazendo da dor um ato de amor a outros, de serviço a outros. Deus atua. O amor, ele vai se constituindo em força. Eu não posso dizer que não há dor. Há, e muita. Mas eu posso dizer que Deus atua. Atua, e nós temos que perceber que apesar da dor, a morte em condições naturais, que eu quero dizer, não antecipada, é um retorno para casa, merecido. A morte que não é antecipada é sempre um merecimento. Daquele trabalhador que saiu de casa, trabalhou uma jornada e quando termina o trabalho, quer voltar para casa. A nossa casa é o mundo espiritual. De lá saímos para o trabalho aqui na terra. Terminado o trabalho, queremos voltar para casa. Queremos voltar à casa do Pai. Então a morte, que não foi antecipada por deliberação, é um retorno, é um merecimento. Gera dor para os que ficam, gera sim. Mas aquele que cumpriu sua tarefa, ele chega lá, dizendo, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé, como disse o apóstolo Paulo. E o tempo, que os antigos diziam, é o Senhor da razão, cuida de nos trazer a tristeza não mais do momento do fato, e vai transformando o momento do fato em uma memória, e vai transformando o decorrer da vida em um novo trabalho para lidar e para talvez ajudar aqueles que estão passando pelos fatos a cada momento. Então concordo plenamente, Helena, que é uma dor muito forte. Mas eu diria, Helena, que essa dor não cansa, porque os outros filhos que ficaram ainda recebem toda a dedicação da mãe. E mesmo que não tenha outros, essa mãe e esse pai continuam vivendo, trabalhando para o seu crescimento e muitos ajudando a outros que também se encontram enlutados. Então, a dor não vai cansar a alma, ela vai se transformando em força para seguir em frente. E Deus sempre atua.
Deus sempre atua. Que seja naquele segundo de refrigério, Deus atuou. Mas vamos dar tempo ao tempo. Volto a dizer como diziam os antigos: o tempo é o Senhor da razão. Voltaremos ao mundo espiritual e nos reencontraremos. Até lá, continuemos nossa tarefa na terra, que é viver condignamente, sabendo que Deus sempre nos ampara. Tanto nos ampara que continuamos aqui servindo, trabalhando e servindo. E um dos melhores remédios é sermos úteis às outras pessoas. Quando nos colocamos para sermos úteis, a fortaleza se amplia, a força se estende, o alento se expande e o conforto se apresenta. Pensemos nisso. Vejo aqui outros comentários semelhantes sobre dificuldades pelas quais passamos. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Né? Não é essa a ideia trazida pelo Cristo? E aqui ele disse que junto com a tentação vem também a força. Quem passa sabe a dor que está sentindo, mas precisa procurar saber a força que também tem. Não é fácil. A companheira que fala aqui da dificuldade que ela tem pelo lúpus. Mas lembra, busquemos forças naquele que nos sustenta, que é o Criador. É difícil? É. Mas temos um amparo divino. E é isso que Paulo quis fechar aqui. É isso que Paulo quis fechar. Quando ele diz: Deus não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, porque senão Deus seria injusto. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Livramento não é do fato, porque ação e reação. O livramento é o conseguir êxito nas adversidades, nas dificuldades, porque a força não vai nos faltar. Mas tudo tem o seu momento. Lá no livro Eclesiastes, capítulo 3 do Velho Testamento, diz que todas as coisas têm o seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de ir, há tempo de vir. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Tem momentos que é o choro e precisa ser vivenciado, respeitado, apoiado. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem: mas não pode chorar pelo o ente que faleceu, porque isso faz mal a ele. Depende. Eu brinco muito, desculpe, não é jocoso, eu digo sempre que o dia que eu falecer, não, se assim quiserem, o dia que eu me desencarnar e ninguém chorar, quem vai chorar sou eu. Porque o choro é a demonstração do amor. O choro é a demonstração da saudade. O choro é a demonstração dizendo como eu queria que você continuasse aqui. Então esse choro nunca fará mal a ninguém. Não fará mal a quem desencarnou. Não fará mal a ninguém. Porque aquele choro é o amor que está sendo vertido em lágrimas para dizer como eu gostaria que você continuasse aqui. É diferente do choro da cobrança, porque você me abandonou. Agora, esse choro da dor, da tristeza, da saudade, é uma oração
em forma de sensação, dizendo como eu amo você, como eu sinto sua falta. Mas também dizendo, Deus é o Senhor da vida. Deus é o direcionador dos caminhos. Siga o seu caminho agora que você está no mundo espiritual. Gostaria de estar com você, mas sei bem que foi necessário você estar agora aí. Esse choro faz muito bem. Lava a alma e alimenta a força daquele que foi. Então, desculpe-me os que pensam ou falam de maneira diferente, mas eu não sou daqueles que dizem, não chore porque vai atrapalhar o seu ente querido. Não. Se é o amor, e esse amor precisa extravasar, que transformemos esse choro, cada lágrima, em uma prece de agradecimento a Deus pelo tempo que convivemos aqui e de pedido a Deus para que abençoe aquele que está retornando e abençoe aquele que está ficando. Muito tranquilo. Seguindo, nós temos uma outra parte do capítulo 10, que Paulo reforça essa ideia da não idolatria. Diz ele, portanto, meus amados, versículo 14, à frente, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai, ó Israel, não, aqui está considerai, ó Israel, segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios, participantes do altar, não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam desculpem, é que eu fui ler aqui. Que o sacrifício ao ídolo aproveita alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não depois de beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes que ele? Aqui é um fechamento que Paulo vai fazendo. E quando ele diz dos demônios, aqui não tem a ideia de diabo, de Satã, de Satanás. Essa ideia ela não é característica dos hebreus. A ideia de Satanás é o adversário, não o ser que quer se igualar a Deus. Aqui é importante perceber que Paulo diz, olha, se vocês têm o ídolo, ou seja, o material como referência, a vida será toda material, porque Deus é espiritual. E que Deus não se tem por referência material. Então, vocês estão indo para a vida superficial e querendo a vida espiritual, não haverá condições de coexistência. Então é importante percebermos que Paulo aqui está dizendo que precisamos espiritualizar a vida na matéria e não materializar a vida espiritual. É isso que ele está chamando a atenção aqui. Então ele diz, olha, assim como o Cristo, o pão se tornou um, o vinho se tornou um, aqui ele faz menção à chamada última ceia, ele diz, nós também somos um no Criador. E para que então nos dividir? Ou aquela individualidade que somos se dividir, ora a Deus, ora aos demônios, como diz aqui o apóstolo. Então é isso que ele quer dizer. E agora, mais no final, ele nos fala algo muito interessante. A partir do versículo 23, ele diz, todas as coisas são lícitas,
mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graças, por que hei de ver vituperado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Esse trecho aqui é interessante, é um trecho muito interessante. Muito mesmo. Primeiro Paulo dizendo, tudo é permitido, mas não é conveniente. Veja, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Mas para não ficar somente na conveniência, no subjetivismo, porque eu posso dizer, isso convém, o outro diz, não convém, Paulo acrescenta, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Essa última parte, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam, talvez seja o nosso fiel da balança. Talvez seja o nosso fiel da balança. Por que eu digo isso? O fiel da balança. Porque nós precisamos nos perguntar, fazendo isso, em que eu serei útil às pessoas? Fazendo isso, em que isso consistirá no meu, contribuirá para o meu crescimento? Talvez falte nos perguntar isso. Isso que eu vou fazer será útil às outras pessoas? Isso que eu vou fazer me dá aprendizado para o meu melhoramento? E nós vamos perceber que algumas coisas não. Então, para que praticá-las? Então é importante perceber, como aqui Helena nos coloca, observar o livre-arbítrio de cada um segundo sua evolução moral. Nós temos a liberdade da escolha, mas temos a responsabilidade da consequência da escolha. E Paulo aqui nos dá uma indicação, um indicativo, para nos perguntar o que eu vou fazer, o que eu vou falar. Eu posso, sou livre, mas será útil para os outros e me fará aprender e crescer? Essa pergunta de Paulo, essa assertiva de Paulo, é importante. Todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me edificam. Ele diz primeiro, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas me convêm. Nem todas convêm. Mas conveniência, ela carrega um certo grau de subjetivismo. Agora, a edificação, não. Aqui a Nina, diz assim, essa questão de certo ou errado sempre nos aflige. Sim, mas é preciso, Nina, que observemos. Certo ou errado, talvez pode ser ponto de vista. Porque para alguns povos, certas condutas são corretas, para outros não. Agora, se nós usarmos esse indicativo paulino, da utilidade e da edificação, nós podemos mudar
em vez de certo ou errado, convém ou não convém. Talvez seja certo no aspecto legal, mas não nos convém fazer. Suponhamos, não é o caso, suponhamos que existisse uma lei dizendo que poderia aplicar a pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Poderia a lei me dizer, olha, se você levar um soco, você pode dar outro. Mas se cada um exercer essa lei, nunca acabará a briga. Então, embora possa, não é conveniente que eu exerça esse direito. Eu não posso transgredir, mas eu não preciso exercer. Então, a conveniência, ela vai ser melhor trabalhada se tivermos esses dois elementos. É útil para todos? É útil para as pessoas? Me edifica? Me torna melhor? Me instrui? Eu acho que são dois elementos que precisamos usar para avaliar conveniência, não conveniência. Muito bem colocado, Nina. E Paulo segue aqui dizendo sobre a consciência. É interessante isso aqui. Né? Comei de tudo que vos vende no mercado sem nada perguntardes por motivo de consciência. E por motivo de consciência, vai colocando diversas outras coisas. Né? Aqui é interessante. Isso que ele fala nos lembra uma passagem que está no capítulo 10 do livro Atos dos Apóstolos. Uma passagem que Pedro, já no meio do dia, sol a pino, cansado, está em uma casa, e ele sobe ao telhado da casa e fica olhando o céu. Como o quê? Para pegar uma brisazinha, final do dia. E ele tem uma visão. Olhando para o céu, ele tem uma visão. Ele enxerga uma toalha de 4 pontas estendida, e sobre essa toalha foram colocando diversos alimentos, os animais. E ele foi vendo aquilo, e uma voz disse: toma, mata e come. Toma, mata e come. E Pedro responde: mas são impuros, animais impuros. E a voz diz para ele: não tornes tu comum aquilo que Deus purificou. Dizendo, olha, nenhum disso aqui é impuro. As leis que vocês criaram, mas não é impuro. E o que significava essa visão? Assim que termina a visão, batem à porta da casa. E quem bate à porta está dizendo, convidando Pedro a, no dia seguinte, ir à casa de Cornélios, que era um centurião romano, gentio. E o que era o gentio na visão do judeu? Impuro. Impuro. E quando bate a porta, Pedro então é chamado, e ele escuta o convite, e lembra-se da visão que ele acabara de ter. Não tornes tu comum aquilo que Deus purificou, ou seja, não existe pessoa impura. E Pedro disse, eu irei à casa. No dia seguinte ele foi à casa de Cornélio, o centurião romano. E Cornélio o atende e diz que ele não podia, Pedro, não podia entrar na sua casa, porque ele era gentio. Ou seja, Cornélio diz, eu sou gentio, você não pode entrar em minha casa. E Pedro entra e come com ele. E conta para ele da visão que teve. Como que dizendo, ninguém é impuro. E aqui vem Paulo dizendo a mesma coisa. Não existe a impureza na boa intenção. E ele diz, por motivo de consciência, e ele vai dizer, por que motivo de consciência? Para não entristecer a pessoa que ofereceu. Ele diz aqui, porém se alguém vos disser, isso diz, olha, porque
do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo é de Deus. Se alguém dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Ou seja, a pessoa preparou para você a melhor coisa. E você fala, isso eu não como. A pessoa vai sentir o quê? Nossa, fiz tudo errado. E não tem outra coisa. Resguardadas as proporções, eu não sou muito chegado a morango. Mousse, doces, eu não sou muito chegado a morango. Mas nem todas as pessoas sabem disso. E muitas vezes sou convidado a ir à casa das pessoas, palestras, e muitas vezes me serviram sobremesa de morango. E eu comi. E comi com a boca boa, embora não seja muito chegada a morango. E por que comi? Porque ali estava a bondade da pessoa em fazer uma sobremesa. E se eu dissesse, não, eu não como morango, e só tinha sobremesa de morango, como é que essa pessoa ficaria? E que custa um paladarzinho diferente? O que me custa, salvo se fosse algo que eu tivesse, sei lá, alergia, tá, é uma questão de saúde, mas questão de gosto, paladar, seria muito descortês da minha parte. Então eu aprendi, né? E a minha mãe falava isso sempre. Se não for por problema de saúde, aceita tudo que te oferecerem para comer. Ela falava isso. Ela falava assim, não faça desfeita na casa quando você é convidado. Isso eu ouvia desde criança, né? Não faça desfeita. Olha, desfeita é uma palavra de gente mais velha, né? Gente de cabelos e barbas brancas já mostra o quanto que é um ensino antigo. Mas é interessante isso. Isso é que Paulo chama por questão de consciência. Eu poderia dizer por questão de respeito, por questão de consideração. Aqui a Mary diz assim, sei como é isso, eu não como pão de queijo. Como é que é, Mary? Você não come pão de queijo? Comida dos deuses. Ah, não pode ser deusa, desculpa. É politeísmo, vamos mudar. Comida divina. Pão de queijo, Mary. Vamos fazer o seguinte, quando estivermos juntos, você pode recusar o pão de queijo e eu os como, porque aí eu vou comer mais. Porque mineiro e pão de queijo são identidades únicas. Não se separa o mineiro do pão de queijo. E a Mary está fazendo isso. Então vamos combinar, Mary. Estando juntos, se convidar você para comer pão de queijo, fala assim, eu aceito. E depois passa para mim, que eu os comerei com muita alegria. Pão de queijo, bolo de fubá e doce de leite. Nó. Fui bem mineiro agora, né? Um doce de leite com queijo, um doce de goiaba com queijo, nu, para ser bem mineiro, nu. É tudo de bom. Mas voltando a Paulo, ele está chamando a atenção para isso, para que respeitemos. Se aquilo não é ilegal, antiético, por que não respeitar? Quando ele diz coma qualquer coisa, é lógico, isso aqui a gente tem que entender a força de expressão. Se der um tijolo, não vai se comer, então não é isso. Ele quer dizer para que não sejamos desagradáveis. Agora, depois ele diz, porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais. O que ele quer dizer? Não é mais a comida em si, é o simbolismo que ela traz. É como se estivesse concordando com a prática, naquele simbolismo. Ele diz, se você serve do altar a ídolo, você está comungando com a ideia idólatra. Aqui temos que lembrar o contexto. Paulo está falando para aquela época, naquela época, para aquele povo, no contexto deles. Porque hoje, eu diria que no sentido paulino, nós não temos, pelo menos a mancheias, idolatrias.
mas podemos ter ídolos, que muitas vezes são até humanos encarnados. Nós temos que tomar um cuidado para não confundir o palestrante com a palestra. O que nos interessa é o conteúdo da fala, que valorizemos, que aplaudamos até o conteúdo da fala, mas não idolatremos quem falou. Eu vejo muitas pessoas que idolatram o palestrante e não percebem sequer, talvez, o conteúdo. É aquela fala da benfeitora Meimei: trabalha, serve e passa. E há aqueles que gostam de ser idolatrados e alimentam isso. É interessante quando Jesus curava as pessoas, e o motivo da cura exigia pela lei se mostrar ao templo, por exemplo, quando ele curava, linguagem dos evangelhos, os leprosos, ele dizia: vai e se mostre ao templo para mostrar que você está limpo. Então havia certas curas que era preciso ir ao templo para mostrar. E ele dizia: então vá, mostra-te ao templo, mas não conta quem te curou. Então, talvez hoje nós não tenhamos aquela idolatria do período paulino, mas ainda fazemos algumas confusões. Recentemente, ouvi um congresso, vários palestrantes, e por uma situação dada, um dos palestrantes não pôde ir, por questões, digamos, bem justificáveis. E algumas pessoas ficaram bravas, dizendo assim: devolvo a minha inscrição porque eu vim para assistir só o fulano de tal. Num congresso com sei lá quantos. Isso mostra uma ligação com a pessoa, não com o conteúdo que muitas vezes ela traz. E não com o conteúdo que outros estavam também trazendo. Então, ótimo, lógico, a gente tem predileção por ouvir A, B ou C. Mas essa predileção não pode ser excludente. Não pode ser excludente. Outros aspectos são uma confiança cega, como se a pessoa fosse o modelo máximo de perfeição. O único modelo de perfeição que nós tivemos na Terra foi o Cristo. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo perfeito, mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? A resposta: Jesus. Esse é o nosso único modelo. A benfeitora espiritual, Dona Joana de Ângeles, num livro pequenininho chamado Momentos de Consciência, ela diz assim: não elejas para ti homem modelo, pessoa modelo, pois as pessoas, os homens, as pessoas são falíveis. E a queda dessa pessoa não pode representar desestímulo para a tua causa. É importante isso. Podemos gostar das pessoas, gostar de ouvi-las, gostar de estudar com elas, mas não as coloquemos num pedestal. Não coloquemos. Porque ao tentar colocar no pedestal, nós podemos estar contribuindo para a queda dessa pessoa. Saibamos valorizar, sem dúvida. Digo de novo, temos nossas predileções. Sim, eu gosto de ouvir mais aquela pessoa, aquela outra, porque pelo tom de voz, pelo carisma, pelo conteúdo, ok, gosto de, mas não excluo outras pessoas. Muito importante, muito importante. Desculpe esse parênteses aberto, né? Mas tomemos cuidados para que não sejamos os idólatras de hoje, não no modelo de idolatria trazido por Paulo. Mas talvez nós criemos muitas referências absolutas. Podemos ter referências,
mas deixemos para serem referências relativas, não referências absolutas. Aqui a Alessandra diz, eu ouvi isso também e creio que se a pessoa não foi embora, deixou de beber da fonte imensamente saudável. Sim, sim. Aqui diz o Ítalo, né? Infelizmente o fanatismo, e aqui ele faz uma observação, o fanatismo político adentrou as casas espíritas. Eu não vou entrar no mérito do adjetivo, eu vou ficar com o substantivo, Ítalo, o fanatismo. Pode ser fanatismo futebolístico, político, religioso, ideológico, tudo que caminha para esse exclusivismo e para a excludência não é útil, não edifica. Portanto, é lícito, mas não convém, valendo-me aqui da fala de Paulo. É isso, né? O nosso estudo de hoje. Encerramos aqui o capítulo 10 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E aqui o Vitor diz, inclusive seu Cruzeiro sofreu muito para ganhar ontem. Exatamente, sou torcedor do Cruzeiro, mas eu sou o torcedor moderado, né? Fico feliz, fico alegre quando ele ganha, fico chateado quando ele perde. Aliás, mais chateado do que alegre, porque sempre tem perdido mais do que ganhado. Mas eu não fico bravo quando os outros ganham. Para mim, ganhar é mérito. Agora, se o Cruzeiro ganhar, fico alegre. Se perder, tem mais para frente, quem sabe ganha. Agora, eu não sou daqueles que torce para o outro perder, a não ser quando está jogando contra o Cruzeiro. Brincadeira, mas não torço. E é interessante essa observação sua, Ítalo. Certa vez é interessante, abra um parêntese aqui rápido. Cruzeiro estava jogando contra um time e Atlético jogando contra um outro time, né, em horários iguais, locais diferentes. O Cruzeiro perdeu para esse time e o Atlético perdeu para esse outro time. Então, tanto o Cruzeiro como o Atlético haviam perdido. Os atleticanos estavam alegres porque o Cruzeiro tinha perdido. Os cruzeirenses estavam alegres porque o Atlético tinha perdido. Mas nenhum dos dois estavam tristes porque o próprio time tinha perdido. Ou seja, estavam se alegrando com a tristeza alheia. Isso não edifica ninguém. Então, torçamos por nosso time. Mas se o outro ganhar, parabenizemos, porque fizeram por merecer. É assim que eu torço, viu, Vitor? É dessa forma. Mas, fechando o parêntese futebolístico, né, aqui encerramos o nosso estudo da carta de Paulo de hoje. Próximos 2 ou 3 domingos, talvez eu não consiga. O próximo domingo não conseguirei fazer, porque estarei retornando, estarei em tarefa, né, no estado de São Paulo, em palestra. Nos outros 2 eu estarei em viagem também, não vai coincidir. Então, voltaremos ao nosso estudo, continuaremos o nosso estudo. Quando for possível, eu vou avisar a vocês e nós iremos para o capítulo 11. Né? Para o capítulo 11. Muito obrigado a vocês pela paciência em me ouvir, pela presença aqui conosco, aqui comigo, por essa troca de ideias. E aqui a Lia Valente diz até à noite no Fala Boa. Sim, é porque hoje eu participarei do Fala Boa, né? Que até pus no meu story aí o aviso, o convite, está lá o link, transmitido pelo YouTube do Espiritismo.net. Então, quem quiser participar do Fala Boa, é um bate-papo também, às 19 horas, né? Hoje pelo canal do YouTube do Espiritismo.net. Mas, se forem nos meus stories, verão lá um convite com o link, né? Fica o convite, tá certo? Todo primeiro domingo do mês eu participo com eles lá no Fala Boa, como toda primeira quinta do mês eu participo também do Prosa, né? Do Prosa Espírita. Fica o convite também, tá certo? Uma excelente semana para vocês, um excelente domingo, que Deus nos abençoe a todos, nos fortaleça e lembremos, tudo me é lícito, porém nem tudo nos convém. Tudo nos é lícito, porém nem tudo nos edifica, e pensemos se o que vamos fazer é útil às pessoas, se o que vamos fazer nos edifica. Até uma próxima oportunidade, pela paciência de vocês e pelo carinho, Deus lhes pague. Até.